Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou com muita saudade de todos. Espero que logo a gente possa estar juntos novamente. Mas enquanto isso não acontece, eu vim contar uma novidade das aulas de geografia. Toda semana eu vou enviar para vocês um vídeo curto, explicando o conteúdo e o roteiro de atividades que são enviados para vocês. Só que eu gostaria de alertar, gente, assim, ó, que os roteiros, eles não substituem as aulas no centro de mídias. Então, vocês têm que continuar assistindo as aulas lá no roteiro de mídias, que acontece toda sexta-feira, por volta das 5, 5 e meia, por aí, tá certo? Se tiverem alguma dúvida, vocês sabem que vocês podem me chamar no particular do WhatsApp ou até mesmo no grupo, tá? Se eu precisar de vocês, eu também vou ligar, eu também vou pedir ajuda, tá certo? Para algumas coisitas aí de tecnologia que eu gosto de pedir ajuda para vocês, tá bom? Vamos lá então, pessoal, ao conteúdo da aula de hoje. O nosso conteúdo, gente, é sobre a industrialização brasileira. A habilidade que nós vamos trabalhar é identificar elementos representativos das diferentes fases da industrialização brasileira. Então, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos estudar aqui a base, que é a industrialização brasileira, e as fases que levou a toda a estruturação. Só que para a gente falar sobre a industrialização brasileira, vale lembrar o quê? Que nós precisamos rever alguns conceitos, relembrar alguns conceitos. Primeiro, a industrialização. O que é industrialização? É a ação de transformar matérias-primas em produtos para consumo, ou máquinas. Então, eu pego uma matéria-prima, transformo em produtos para consumo ou máquinas. Vale lembrar também, pessoal, sobre os 3 setores da economia. Eu adoro os 3 setores da economia. Então, vocês podem estar perguntando, Silvana, mas você gosta de tudo em geografia? Gente, eu gosto de tudo em geografia, porque geografia é top. Nós temos aqui os 3 setores da economia. Nós temos o primário, que é agropecuária e extrativismo. Nós temos o secundário, que é o setor industrial. E nós temos o terciário, que é comércios e serviços. Pergunta que não quer calar. Tem como um dos setores sobreviver sozinho? Pensem aí. O setor primário tem como ele sobreviver sem o setor secundário? O setor secundário tem como ele sobreviver sem o comércio? Nos dias de hoje, isso tem como sobreviver? Não, gente. Um está totalmente ligado ao outro, tá certo? Vale lembrar que o Brasil é um país subdesenvolvido e industrializado, tá certo? Emergente. Bom, a industrialização brasileira, pessoal, é uma industrialização tardia. Vocês podem falar assim, Silvana, mas por que a industrialização brasileira é uma industrialização tardia? Nós temos alguns fatores aí que contribuíram. O primeiro foi o histórico colonial. Brasil era colônia de quem? De Portugal. Era vantagem, era legal Portugal deixar o Brasil se modernizar? Vamos lembrar aí. Então não se modernizava. Era só Portugal e Espanha. Então vamos lá. Economia agroexportadora. Vamos abrir um parênteses aí, galera. O que é uma economia agroexportadora? Vocês conseguem lembrar a diferença de exportação para importação? Tá. Importação, pessoal, é quando eu saio. Importação. Eu estou importando de outro país. Eu estou comprando de outro país. E exportação. Eu estou vendendo para outro país. Tá certo? Então vamos lá. Eu sempre falo assim, olha, um exemplo claro que a gente não esquece
Importação. Vamos imaginar, a Silvana está dando aula lá na classe de vocês, que delícia que seria. A Silvana saiu da sala. Ei, exportação. Eu saí. Ah, a Silvana voltou. Importação. A Silvana voltou. Importação. Os principais produtos de exportação, de venda, era cana-de-açúcar, látex e o café. Um outro fator que levou à industrialização brasileira é a ausência de mercado consumidor. Então, pessoal, o que nós tínhamos? Até 1888, a mão de obra era totalmente escrava. Então, não tinha mercado consumidor, ele só fazia tudo aquilo que os seus donos queriam, tá certo? E a ausência de mão de obra qualificada para o trabalho industrial. A gente não tinha mão de obra. Por quê? Porque não tinha indústria no Brasil. Vamos prosseguir. O café, gente, foi a base da industrialização brasileira. Essa bebida saborosíssima, que não tem quem não goste, né? São poucas exceções. Mas vocês vão perceber que quando vai ficando mais velho, vai gostando mais. O café. A região sudeste tinha um clima favorável. Principalmente aqui na nossa região, a senhora, era que tinha muito favorável, então o plantio do café. Plantava-se muito, era o nosso principal produto exportador. Com o café, construiu-se a malha ferroviária para o escoamento do produto. Então precisava-se o quê? Precisava das linhas de trem, das estradas de trem, desculpa, para levar o café para ser vendido. O café também impulsionou a mão de obra imigrante, os italianos que chegaram aqui no Brasil. E essa mão de obra imigrante levou o quê? Levou o crescimento urbano próximo das regiões cafeicultoras. Tá certo? Vamos prosseguir. Aqui nós temos algumas imagens que dá para vocês verem. Ó. Os colonos italianos chegando na hospedagem, as linhas de trem, as cidades e as plantações de café. Então, olha, nós temos três bases. Café proporcionou a formação de uma classe média urbana, a formação de um mercado consumidor e o acúmulo de concentrado na região sudeste. Esse acúmulo de capital, aonde se plantava? Aqui na região sudeste. Aonde ficava o dinheiro? Aqui na região sudeste. Tá certo? Tá. Agora vamos entrar em outro assunto. A crise de 1929. Essa crise de 1929, pessoal, também ficou conhecida como a Grande Depressão. Por quê? Isso lá nos Estados Unidos. Tinha muitos produtos. Se tinha muitos produtos, o que acontecia? Os bancos abriram falência. Porque quando se tem muita coisa, né? A falência dos bancos levou à falência das empresas, porque não tinha para quem emprestar o dinheiro. O comércio sofreu uma forte retração e menos poder de compra. Tem duas flechinhas aí azuis lindas. A falência das empresas, se a empresa abriu falência, os funcionários que trabalhavam nas empresas não tinham como comprar. Se não tinha como comprar, a empresa que não abriu falência, abria. Então foi uma crise que também ficou conhecida como a Grande Depressão. Agora, pessoal, nós vamos conhecer Getúlio Vargas. Ele governou o país de 1930 a 1954. E foi no governo dele que teve início a industrialização brasileira. Com a crise de 1929, a economia brasileira ficou um pouco frágil, sabe? E aí, Getúlio Vargas começou a pensar, o que eu vou fazer? E aí foi que o processo em 1930 da industrialização brasileira ficou sério. E Getúlio começou a pensar o que ele ia fazer e como que ele ia fazer. E ele teve uma ideia, pessoal, muito legal. Ele adotou uma política nacionalista. Essa política nacionalista funcionava assim, ó. Para que você vai comprar um produto importado? Se aqui no Brasil tem a mesma coisa.
e que na maioria das vezes esse produto que você vai comprar é feito com a própria matéria-prima do nosso país. Então ele começou a estimular, ele começou a valorizar as empresas brasileiras. E isso, galera, foi muito bom. Ele criou leis, indústria de base, empresas públicas, ele consolidou as leis de trabalho, ele muitas outras coisas. Qual era o plano dele? Substituir importações. Tá certo? Esse foi o quê? O governo de JK. Desculpa, governo de Juscelino, governo de Getúlio Vargas, tá certo? Qual que foi o plano? O governo de Getúlio Vargas, ele foi o quê? Substituir importações. Não esqueçam disso. Falando em JK, que eu tô tão ansiosa para chegar até nele, foi o governo de Juscelino Kubitschek. Ele governou o país, pessoal, de 1956 a 1961. E ele queria modernizar o Brasil. Ele queria porque ele queria que o Brasil crescesse. Aí ele começou a pensar, mas o que eu vou fazer para que o Brasil cresça? Ele começou a querer trazer indústrias multinacionais para o Brasil. Ele começou a convidar as multinacionais para vir para o Brasil. Só que aí ele começou a pensar assim, olha, eu preciso do incentivo, eu preciso incentivar essas indústrias para vir para o Brasil e tudo mais. Foi aí que ele começou a falar assim, ó, se você vir, eu te dou um terreno, eu abaixo os impostos, patati, patatá. Legal. Isso foi a primeira coisa. A segunda coisa que ele fez foi a construção de Brasília, capital federal. E aí, até eu já falei isso para vocês, né? Que Brasília, ele tem formato de um avião, né? Por quê? Porque ele queria que o Brasil decolasse. Isso quem? Juscelino Kubitschek. Ah, eu esqueci de falar para vocês. Juscelino Kubitschek, em muitas provas que vocês vão ver por aí, também tem, vocês vão ver apenas o nome da sigla, que é JK, tá certo? Depois, o que mais que ele fez? Ele incentivou a construção das rodovias, a expansão das indústrias de base e a ampliação na geração de transmissão de energia elétrica. Qual era o plano de metas dele, galera? Desenvolver o Brasil em 50 anos em 5. Vocês podem estar aí pensando, Silvana, como isso funcionou? Ele queria que o Brasil crescesse 50 anos em 5 anos. Pergunta, foi legal as ideias de Juscelino? De JK, que a gente já é íntima dele? O que vocês acham? Vamos ver mais um pouquinho. Só que aí, o que aconteceu? As ideias dele não eram ruins, também não eram boas, mas não eram ruins na maioria delas. Só que foi nesse meio tempo que ele fez o quê? Que começou a entrada de capital estrangeiro no país. Foi quando ele começou a pegar dinheiro emprestado. Ele começou o quê? Para que a economia tivesse um progresso, ele começou a pegar dinheiro. Então foi nesse período, gente, que começou o endividamento externo do Brasil. Então, para falar a verdade, assim, olha, o governo de Juscelino Kubitschek, as ideias principais dele não eram ruins. Só que ele, com essa história dele querer que o Brasil crescesse 50 anos em 5, que esse futuro, tudo que ele queria para o Brasil, vamos dizer assim, ele colocou o pé pelas mãos, né? Uma coisa que poderia ter sido mais devagar, mais calma. O que aconteceu? Foi mais rápido e aí o problema aumentou. No meio aqui nós temos JK, olha que senhor, né? Legal. Do outro lado, as construções, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, chama lá no Zap. Fiquem bem e até mais. Tá certo? Beijos e até a semana que vem.